Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais e em Cristo Jesus. A doutrina da graça, apenas a graça abundante, a abundante graça, a graça somente. Sola gratia vem do latim somente, apenas. Alguns discordam desse termo, somente. Somente significa que nenhum mérito ou obra humana pode obter a graça de Deus. Em nenhum sentido o pecador coopera com Deus a fim de merecer a salvação. Graça é você receber o que não merece, no caso, a salvação. Há alguns que misturam ou dizem que a graça de Deus mais os méritos próprios dos homens resultam em salvação. Essa doutrina é conhecida como sinergismo, que significa atividades realizadas em conjunto visando o bem comum. A salvação é dos indignos e não dos merecedores, se há merecedores. É uma atitude desagradável o homem se gloriar, achando que a salvação não é um presente de Deus aos indignos. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O homem vive em estado de morte. Esse estado de morte significa separação, separado de Deus. Lá em Efésios 2:1 diz: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos deu vida, pela graça sois salvos. Morto no sentido de separado espiritualmente, afastado de Deus por causa das suas transgressões. O estilo de vida adotado pelos pecadores leva a ele à morte espiritual. O que leva o homem ao estado de morte? Primeiro, o mundo, a escravidão moral. Lá em Efésios 2 diz: neste mundo tenebroso, a palavra de Deus fala claramente. Diz aqui o texto sagrado: o que leva o homem ao estado de morte, o que leva o homem à separação de Deus. Lá em Efésios, a palavra diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, os prazeres, a vontade, os desejos. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. É uma escravidão moral. O que leva o homem ao estado de morte? O diabo. Ainda no mesmo versículo diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os demônios, Satanás, a potestade do ar, os agentes de Satanás, são agentes de todas as tentações que levam o homem a separar-se de Deus. O que leva o homem a separar ao estado de morte é o mundo, o diabo e a carne. Lá em Efésios 2:3 diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está escrevendo aos Efésios, dizendo que eles estavam no estado de morte. As inclinações da carne no sentido da natureza humana, da condição humana. Quando tornamos desejos naturais em desejos pecaminosos, em promiscuidade, em luxúria, em pecados, em gula, o orgulho, a inveja, a vaidade, os pensamentos maliciosos. Todos somos membros de uma raça decaída. Então o que leva o homem ao estado de morte é o mundo. O segredo é: não ameis o mundo, o diabo
o segredo é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a carne, o segredo é fugir dos desejos carnais que tornam-se em desejos pecaminosos. Que Deus assim nos abençoe e entenda que a salvação é pela graça somente, em que o homem não tem nenhum mérito, mas Deus o procura para salvar pela graça de Deus. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, a entender os Teus ensinamentos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.